Questão 3. 3/89 dos recursos VUNESP, né? Proferida determinada decisão judicial no curso do processo, se houver sucumbência, poderá ser interposto recurso no prazo com observância das exigências legais, sendo que do despacho interlocutório cabe recurso? Não, de despacho interlocutório não cabe recurso. O recorrente pode a qualquer tempo, com a anuência do recorrido do litisconsorte, desistir do recurso? Eu acho que é independente de anuência do povo pode desistir do recurso. A renúncia ao direito de recorrer depende de aceitação da outra parte? Não, independe da aceitação da outra parte. A parte que aceitar tacitamente ou expressamente a decisão não pode recorrer. Verdade, é a correta. O recurso pode ser interposto pelo MP como parte, mas não como fiscal da ordem jurídica. Mentira, ele pode pôr recurso como parte como fiscal da ordem jurídica. Não existe despacho interlocutório. Ou é despacho ou é decisão interlocutória. Tá. Artigo 1000. A parte que acertar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Dá uma lidinha rapidinha aqui, ó, que tá tudo aqui, ó. São cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, especial, extraordinário, agravo, recurso especial, extraordinário, embargo de divergência. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso. A eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de grave dano ou de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. A questão fala aqui, o Ministério não como fiscal? Não, está incorreto. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e tanto pelo promotor. E o promotor pode recorrer como sendo parte, ou o promotor pode recorrer como fiscal da ordem jurídica. Tá? Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de decisão. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir o direito de que se afirme titular ou de que possa discutir em juízo como substituto processual. Cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com as observâncias das exigências legais. Cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com as observâncias das exigências legais. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte: será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto no prazo em que a parte dispõe para recorrer. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos consortes, desistir do recurso. Caiu aqui na questão. Então, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. A desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida. Olha aqui que bonito. Então, a desistência do recurso não impede a análise de cuja questão a repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquele objeto de julgamento de recurso extraordinário ou repetitivo. Se você desistir de um recurso, não vai impedir a análise da questão de repercussão geral já reconhecida e não vai impedir a análise da questão do objeto do julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivo, tá? E o 999? A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera essa aceitação tácita prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Considera essa aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de um ato incompatível com a vontade de recorrer.
Dos despachos não cabe recurso. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. O prazo para a interposição do recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade advogada, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Aplica-se o disposto 231 a sexto ao prazo de interposição do recurso pelo réu contra a decisão proferida antes da citação. O que é o 231? De 1 a 6. O 231 de 1 a 6 fala-se, considera-se o dia do... Salvo disposição em contrário, considera-se o dia do começo do prazo, a data de juntada do aviso de recebimento, quando a citação for pelo correio, da data de juntada aos autos de mandado cumprido, quando a citação for para o oficial de justiça. Então, quando é pelo correio, é da data do aviso de recebimento. Quando é pelo oficial de justiça, é da data que juntou no processo. Quando for pelo chefe ou escrivão, é da data da ocorrência da citação. Ou no dia seguinte ao fim da dilação nacional do juiz, quando intimação por edital. Ou contado do dia seguinte à consulta do teor da citação, intimação ao termo do prazo, quando a ciência for eletrônica. Enfim. Vamos voltar. Eu estava no artigo 231, né? Aplica-se esse 231 de 1 a 6 ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida antes da citação. No prazo para a interposição do recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data da postagem, quando vai pelo correio. Exceto os embargos de declaração, o prazo para interpor o recurso para responder é de 15 dias. O processo civil unificou 15 dias. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Ele tem que comprovar que era feriado na cidade. Se, durante o prazo para interposição do recurso, alguém morrer, sobreveio ao falecimento da parte ou do seu advogado, ou ocorrer um motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte do herdeiro do sucessor contra quem começará a correr novamente depois da intimação. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seu interesse. Então, o recurso interposto por um a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor forem comuns. Certificado o trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou chefe da secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juiz de origem em 5 dias. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. São dispensados de preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, os recursos interpostos pelo MP, pela União, Distrito Federal, Estados, Municípios, respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, implicará deserção se o recorrente intimado na pessoa do seu advogado não vier a suprir em 5 dias. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno no processo em autos eletrônicos. Não precisa pagar nada, recolhimento de porte de remessa no caso de processo eletrônico. O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Então, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo.
Então, se você pagar pouco, você não pode complementar parcialmente. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno. O recolhimento, como eu falei no parágrafo 4º aqui. Provado o recorrente justo impedimento, provando o recorrente justo impedimento. Imagina, o recorrente prova o justo impedimento. Provando o recorrente justo impedimento. O relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe o prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Então, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando o prazo de 5 dias para efetuar o preparo. O equívoco no preenchimento das guias de custas. Imagina, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção. Se você errar no preenchimento da guia de custas, não implicará a pena de deserção. Então, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício. Então, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implica a aplicação da deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício em 5 dias. O julgamento proferido pelo tribunal subsistirá a decisão impugnada do que tiver sido objeto do recurso. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso.